Fala, tropa! Tô na área para trazer as análises para vocês dessa quarta-feira, dia 7, tá? E esse Na Cara do Gol hoje vai ser o Na Cara do Gol especial Copa do Brasil. Então, eu vou me atentar aqui nesse vídeo somente nos jogos da Copa do Brasil para poder direcionar você em cada jogo qual é o melhor mercado, qual é o cenário que eu acredito, quais as apostas que são ideais para fazer no pré-jogo e quais as apostas que eu recomendo você levar pro live, pro ao vivo, para poder tomar uma decisão, tá? São muitos jogos, são jogos excelentes. O jogo de volta sempre são jogos melhores de se apostar, né? Porque a gente tem um claro time ali que vai buscar a vitória e outro que vai jogar mais de forma reativa. Então isso já dá para a gente criar cenários, já dá para imaginar algumas coisas, tá? Lembrando que gestão é muito importante, principalmente nessas competições de mata-mata, beleza? Mas vamos para cima que eu vou te direcionar aqui da melhor forma. Então se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve imediatamente, tá? Porque se inscrevendo no canal você vai ter acesso todos os dias a vídeos como esses, beleza? Vamos embora, já vou começar com o primeiro jogo da noite aqui, das 7 horas, né? O jogo do Atlético Mineiro contra a equipe do CRB, onde o primeiro jogo acabou ali um 2-2, onde o Atlético Mineiro buscou um empate heróico e quase virou o jogo se não fosse marcado o impedimento no terceiro gol do Atlético Mineiro, tá? O CRB iniciou o jogo muito forte, fez 2 gols ali com mais ou menos de 15 minutos, menos de 20 minutos já estava 2-0 para a equipe do CRB. E o Atlético Mineiro, com muita garra, né, com um time qualificado e também tinha perdido o Hulk logo no primeiro tempo, conseguiu o empate no segundo tempo e quase a virada depois do CRB também estar com um jogador a menos, né? Foi expulso o William do CRB. E esse é um jogo onde realmente nós temos um claro favorito. A gente está falando de um time de Série B e um time de Série A. E é um dos melhores elencos do Brasil hoje, né? Eu considero o Atlético Mineiro como ali top 5 em termos de elenco, em termos de jogadores hoje no Brasil, tá? Então é muita qualidade. A gente está falando de um ataque com Scarpa, com Paulinho. Não tenho certeza se o Hulk vai voltar para esse jogo, mas tem um Bernardo, tem um Vargas, né? Tem muitos jogadores de muita qualidade no setor ofensivo, beleza? E a tendência, só que o Atlético Mineiro também está sofrendo muito defensivamente e muito também no contra-ataque. Cafezinho, né? E, cara, eu acredito que o cenário do seguinte: o Atlético Mineiro pressionando a equipe do CRB e o CRB jogando no contra-ataque, totalmente no contra-ataque, tá? Eu gosto, obviamente, dessa vitória do Atlético Mineiro. Dentro de casa é uma equipe muito forte, como eu já falei com vocês. E o CRB fora de casa é uma equipe que cai muito de produção. É só a gente pegar as médias de gols marcados, é menos de um gol por jogo jogando fora de casa. E isso a gente está falando na Série B. Imagina agora contra o time de Série A. E de gols sofridos tem uma média aí de mais de um gol por jogo. 1,5 gol por jogo ali de gols sofridos. E o Atlético dentro de casa tem uma média de 1,7, quase 2 gols por jogo. Então eu gosto dessa vitória do Atlético pagando em 27. Outro mercado que eu gosto bastante é o mercado de gols, tá? Mas tá pagando em 22, tá pagando muito pouco. Aqui eu já deixo mais pro live, beleza? Mas eu gosto desses dois cenários e gosto do cenário de escanteio, tá? No cenário de escanteio, eu gosto para pelo menos o Atlético marcar ali 3 cantinhos. E é o único mercado que eu gosto. Por quê? Pode ser que o Atlético consiga marcar logo no início do jogo, eu não duvido disso. E conseguindo marcar logo no início do jogo, a tendência é que eles recuem mais e joguem no contra-ataque para matar o confronto, tá? Mas a vitória do Atlético para mim é o melhor mercado nessa decisão. Já o jogo do Bragantino contra a equipe do Atlético Paranaense, esse jogo aqui vai pegar fogo. Por que vai pegar fogo? O Atlético Paranaense e Bragantino vem se enfrentando aí desde a rodada do Brasileirão, né? Eles tiveram um jogo no Brasileirão, onde o Bragantino dentro de casa venceu por 1-0, tá? E teve jogador expulso, o Atlético amassou o segundo tempo inteiro, mas não conseguiu vencer. No jogo de ida agora, pela Copa do Brasil, o Atlético Paranaense dentro de casa venceu por 2-0 o confronto contra o Bragantino e tem uma excelente vantagem. Então o cenário que eu acredito, obviamente o Bragantino dentro de casa, é pressionando desde o primeiro minuto de jogo e o Atlético Paranaense só precisa se defender bem e contra-atacar no momento que der. Nem precisa desesperadamente contra-atacar, porque é uma vantagem de 2 gols, é uma vantagem muito grande, tá? E com isso, né, o mercado que eu gosto de atuar aqui é de fato o mercado de escanteios, beleza? Eu acredito que o Bragantino vai ter mais cantos do que o Atlético Paranaense pela necessidade de buscar o gol. Então eu gosto do mercado de cantos favorável para o Bragantino, para o Bragantino ter mais cantos no jogo. Outro mercado que eu gosto bastante também é do over 1,5, só que esse over 1,5 vai depender muito do Atlético Paranaense.
se o Atlético Paranaense vai estar contra-atacando ou não. Se o Atlético Paranaense estiver contra-atacando, né, indo em busca do gol também nos contra-ataques, eu acho uma boa, porque vai ficar um jogo muito aberto. Caso contrário, não gosto, porque pode ser que o Atlético segure realmente ali o empate ou até mesmo a derrota por um gol. Então, o mercado de escanteios aqui, na minha opinião, é a melhor opção. Botafogo e Bahia foi um jogo que terminou 1-1, né? E agora a decisão é na casa do Bahia. E, cara, de verdade, esse é um confronto que eu não tenho absolutamente nada para poder recomendar para vocês, tá? É um jogo que não tem favorito, isso é fato para mim. O Bahia tem um leve favoritismo por jogar dentro de casa, obviamente. É um time que se defende bem. Mas o Botafogo é um time que vem surpreendendo, né? Que tem um excelente ataque. Então pode vencer esse jogo também. Eu não duvido não, tá? Eu não duvido não. Então, assim, é um jogo que é para você realmente levar pro live e tomar sua decisão no live, tá? Uma coisa que eu gosto muito é para ambos os times tomar cartões, beleza? Apesar de ter uma média, o Bahia tem uma média muito baixa de cartões, mas eu acredito que ambos os times irão receber cartões. E o mercado de escanteios também é favorável. Também é favorável aqui, ó. Ambos os times têm uma média muito alta de escanteios. Dá para trabalhar ali para ambos os times marcar pelo menos 2, 3 cantos. Mas eu não fiz nada nesse jogo no pré-jogo. Eu realmente decidi levar para o ao vivo, analisar no ao vivo e tomar a decisão, tá? Não dá para confiar que seja um jogo com gols, porque o Bahia pode fazer um gol, se fechar completamente e jogar por esse resultado, né? A mesma coisa o Botafogo, isso pode acontecer. E o Bahia está tendo dificuldade em marcar nos últimos jogos. Isso pode acontecer. Pode ser um jogo com poucos gols, porque as equipes podem não querer se expor, né, para poder ser eliminado. Então é um jogo que, pelo resultado de ida, é um jogo que fica muito imprevisível esse jogo de volta, tá? Palmeiras contra o Flamengo. A gente tem, obviamente, um Palmeiras que vai buscar essa remontada diante do Flamengo, mas diante do que vem jogando a equipe do Abel Ferreira, com a dificuldade ofensiva que vem obtendo, eu vejo com uma grande dificuldade aqui em virar esse placar, tá? Muita dificuldade. O Flamengo é amplamente favorito e o Flamengo costuma jogar muito bem nos contra-ataques, quando as equipes cedem um contra-ataque. E eu acredito que o Flamengo vai ter esse espaço com muita velocidade para poder contra-atacar. A gente está falando de um ataque muito rápido, a gente está falando de um meio-campo também rápido e muito talentoso. Então o Palmeiras pode sofrer nesses contra-ataques por ter que se expor para tirar uma vantagem de 2 gols de diferença, tá? Acredito que vai ser um jogo aberto, que vai ser um jogo muito bom de se assistir. O Flamengo jogando no contra-ataque, o Flamengo vai contra-atacar. O Flamengo não é um time que só fica lá fechado, né? Não é esse tipo de perfil. E o Palmeiras também atacando. Então, escanteio, para mim, é um mercado excelente para se atuar. É excelente. Inclusive, o Palmeiras dentro de casa tem uma média de 7 cantos, o Flamengo tem uma média de 6 cantos fora de casa. Então, acredito num mercado muito bom aqui pra gente, né? Mercado de escanteios. Outro mercado que eu gosto bastante também é o handicap mais um pro Flamengo, para você combinar numa duplinha, tá pagando 1,30, então dá para combinar numa duplinha, porque eu acredito que o Flamengo pode perder, mas não acredito que o Flamengo perca com 2 gols de diferença, tá? Não acredito que o Palmeiras consiga reverter essa situação. Então, vejo o Flamengo com possibilidade de vencer ou até mesmo sair com empate aqui diante do Palmeiras. Para mim não seria uma surpresa. E o handicap mais um, em caso de derrota por um gol para o Flamengo, a aposta é devolvida, você não perde. Você só perde se o Flamengo perder por 2 gols de diferença. E eu não acredito que isso vai acontecer. Eu não estou falando isso porque eu sou flamenguista não, tá? É porque realmente a fase do Palmeiras não é boa, beleza? Fluminense contra a equipe do Juventude, eu já vejo um jogo aqui favorável para o Fluminense, que jogou contra o Juventude com um time reserva, tá? O Juventude chegou a virar o jogo, saiu perdendo, chegou a virar o jogo por 3-1 e no final ainda sofreu um gol. E esse um gol coloca o Fluminense grande para a classificação, tá? Esse um gol realmente coloca o Fluminense no jogo. Porém, o Fluminense, se for para cima, vai ceder os contra-ataques. E o Juventude é uma equipe que se contra-ataca muito bem, tá? Essa vitória aqui pagando em 48, para mim essa odd está desregulada, está muito baixa, tá? Para mim, o Fluminense deveria estar pagando aqui por volta de 1,70 e não 1,48. Então não vale a pena pegar isso aqui para mim está realmente errado, tá? É melhor você analisar o jogo no ao vivo, ver se o Fluminense não vai ceder tantos contra-ataques assim, para depois você tomar uma decisão no que atuar. Eu estou falando isso porque o Juventude, por exemplo, enfrentou o São Paulo recentemente pelo Brasileirão e o Atlético Mineiro, que são 2 fortíssimos ataques, tá? Com o time titular, e o São Paulo e o Atlético Mineiro não conseguiu vencer a partida diante do Juventude, tá? Então é uma equipe que se defende muito bem, apesar que fora de casa cai muito de produção.
Então é um jogo que pode complicar. O Internacional, vale lembrar que o Internacional também foi eliminado para o Juventude, justamente o Juventude se defendendo e jogando por uma bola ali no contra-ataque. Então pode surpreender o Fluminense. Pela necessidade de marcar, de querer fazer o gol, obviamente o Fluminense vai ter a bola e provavelmente vai ter o Keno e o Arias como titular. Quando esses dois jogadores estão em campo, gera muito escanteios para o Fluminense. A média de escanteios do Fluminense aumenta. Aqui a média de escanteio dos últimos 10 jogos está 4,30, porque dentro de casa, porque não vinha jogando com Arias, né? E o Keno estava jogando um jogo ou outro. Com os dois, isso aumenta muito. E pela necessidade de vitória do Fluminense, eu acredito que o Fluminense terá mais cantos no jogo do que o Juventude. Vale lembrar que o Juventude jogando fora de casa só teve de 10 jogos, apenas 2, ele teve mais escanteios do que o adversário. Nos outros 8 não teve, tá? Então esse mercado para o Fluminense ter mais cantos, eu vejo com bons olhos, até pela necessidade de resultado. A não ser que o Fluminense faça 2 gols no início do jogo e aí já muda completamente o cenário, porque é o Juventude que terá que atacar. Mas se for para apostar no pré-jogo, para mim a melhor aposta é para o Fluminense ter mais cantos, tá? No ao vivo dá para analisar essa possível vitória ou não do Fluminense, que melhorou bastante nos últimos jogos, principalmente com a chegada com o Thiago Silva jogando, beleza? Grêmio e Corinthians também é um jogo que, cara, é muito difícil da gente prever. Por quê? O Grêmio melhorou muito nos últimos jogos, né? Vem subindo na tabela ali do Brasileirão. E é um time que realmente a gente não vê o time que caindo, porque é um time que tem qualidade. E o Corinthians, ao contrário do Grêmio, a cada jogo que passa, o Corinthians vem decepcionando bastante. O Corinthians agora, por exemplo, acabou empatando, né, o último jogo, chegou a ter 2 jogadores a mais dentro de campo e não conseguiu vencer a equipe do Juventude, tá? Jogando dentro de casa. Contra o Grêmio, recentemente eles se enfrentaram no Brasileirão, terminou 2-2 o jogo e foi um 2-2 que ficou muito barato, né? Porque o Corinthians jogou mal, era para o Grêmio ter vencido a partida, né? E o Corinthians acabou arrumando um empate. E no jogo pela Copa do Brasil, o Corinthians acabou empatando por 0-0. Agora o jogo é como o Grêmio como mandante. Não está jogando ainda, obviamente, no seu estádio, mas é o Grêmio como mandante a favor da sua torcida. Cara, esse é um jogo muito difícil, é um jogo também imprevisível pra gente atuar, tá? Pode ser um jogo com gols? Pode, como a gente teve recentemente entre eles um 2-2. Pode ser um jogo com poucos gols? Pode também. A gente teve, por exemplo, agora um 0-0 no jogo de ida. E esse 0-0 complica muito para dar sua decisão na hora de apostar nesse confronto aqui no pré-jogo. Então é um jogo que eu recomendo para vocês irem com o coração e a mente muito limpa, tá? Assistir o jogo e quando você estiver assistindo o jogo, você tomar uma decisão em qual mercado atuar. Eu não quero criar aqui viés, eu não quero recomendar nada para vocês para esse confronto, porque é um confronto realmente imprevisível para o pré-jogo. É um confronto muito equilibrado. Pode ser um jogo com gols? Pode. Pode ser um jogo com poucos gols também, como a gente viu entre eles agora ultimamente, tá? A aposta que eu quero deixar para vocês aqui, que é uma aposta que eu considero muito boa, é a vitória do Atlético Mineiro junto com o handicap mais um, handicap asiático, tá? Mais um Flamengo, beleza? Onde se o Flamengo perder por um gol, a aposta é devolvida. Em caso de empate ou vitória do Flamengo, a gente tem green. A gente só tem red se o Flamengo perder por 2 gols de diferença. Então eu gosto desse handicap asiático mais um Flamengo. E gosto também da vitória do Atlético Mineiro. É a bet que eu deixo aqui para vocês, tá? Tamo junto, que Deus abençoe o nosso dia, nossa quarta-feira, e que essa Copa do Brasil seja muito lucrativa para todos nós. Vamos para cima.